Olá, amigos, companheiros. Estamos mais uma vez aqui reunidos nesse momento de reflexão, de estudo e reflexão sobre a doutrina espírita. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e nesse Livro dos Espíritos estão contidos ali a descrição das 10 leis divinas. E nós estamos hoje iniciando o estudo da lei de liberdade. E na lei de liberdade nós vamos trabalhar no decorrer destas semanas que se seguem esses 8 itens que aqui estão propostos. São a liberdade natural, a escravidão, a liberdade de pensar, a liberdade de consciência, o livre-arbítrio, a fatalidade, o conhecimento do futuro e um resumo teórico das relações humanas. Então eu convido você nesse instante a um breve momento de prece e dizer: Senhor, aqui estamos nós, mais esse momento, buscando entender as propostas de Jesus para a nossa vida, para a nossa caminhada, a nossa jornada, a fim de que nós possamos evoluir. Como dizia Paulo apóstolo, a estrada é longa, mas um dia todos nós alcançaremos a perfeição proposta pelo Cristo. Para tanto, aí estão as ferramentas que o próprio Cristo deixou para nós, e que a doutrina espírita vem ampliar esses conhecimentos, nos tornar mais fácil essa compreensão. Então, que tenhamos um momento de muito bom aproveitamento, com o coração e mente abertos para podermos refletir a respeito desse assunto. Mais uma vez quero lembrar de que Allan Kardec não foi o fundador da doutrina espírita. Allan Kardec foi sim o codificador da doutrina espírita. Então, somente para a gente pontuar isto, para desmistificar alguns conceitos que algumas pessoas que estão fora da doutrina espírita, às vezes têm um pensamento equivocado a respeito disso. Outro detalhe também importantíssimo é que a doutrina espírita não está aí ligada à consulta ou à convivência com mortos. Existe sim um intercâmbio, não buscando proveitos e nem farsas em nada. Portanto, vamos aqui analisar nesse momento essa proposta da espiritualidade a respeito da lei natural, né? Essa lei de liberdade. Hoje nós vamos trabalhar esta lei e vamos inicialmente ler um trecho do conceito estabelecido pelo espírito miramês, um dos mentores da humanidade. Ele nos fala de que toda liberdade é relativa ao espírito, de conformidade com a sua evolução espiritual. Ninguém pode viver só. Ultrapassar os limites até onde podemos ir, diz ele, é violência aos que nos cercam e que nos ajuda a viver. Então, passando a entender esse assunto, vamos refletir sobre um aspecto muito interessante que é até mesmo corriqueiro na nossa vida. Você já escutou alguma vez alguém dizer: eu não preciso de você? Ou então dizer: não preciso de ninguém para nada? Ou também, às vezes, dizer que, bem, eu sou livre para fazer o que eu quero e bem entendo e ninguém manda em mim, né? Às vezes nós falamos coisas absurdas no momento de raiva, de desequilíbrio, sem pensarmos naquilo que nós falamos. Muitas vezes até nos arrependemos disso. Então, esse desejo de expressar
a individualidade através da liberdade, que nós achamos super importante, nós vemos, por exemplo, alguns adolescentes que, estando sob a tutela dos seus pais, muitas vezes com certa criação bastante rígida, alguns chegam a dizer: quando eu tiver 18 anos, eu vou largar a casa, vou sair daqui, vou viver minha vida e ninguém manda em mim. Eu sei o que é que eu quero da vida. Já ouvimos muitas vezes acontecer. E alguns deles chegam a arrepender-se dessa escolha no momento de raiva, no momento de ansiedade. Mas como definir, então, liberdade? Filosoficamente, liberdade é a ausência de submissão, de servidão, né? A escravidão. É um dos problemas mais complexos da humanidade, e um dos problemas mais complexos dessa humanidade é a questão da convivência. Se pudéssemos quantificar os problemas, né, oriundos de uma convivência difícil, e às vezes com o outro, às vezes com nós mesmos, ficaríamos perplexos em ver quantas vezes nós entramos em desequilíbrio, perdemos a paz, a tranquilidade e agimos de maneira tempestiva. O ser humano, ele é um ser social e também psicologicamente muito complexo. Às vezes dizemos o que queremos de uma maneira impensada, às vezes nós dizemos que não conseguimos viver sem o outro, muitas vezes nós dizemos que não consigo viver com o outro. Então esse paradoxo de não conseguir viver com o outro ou não conseguir viver sem o outro nos coloca numa situação em que não sabemos efetivamente, às vezes, aquilo que nós queremos, não suportando nem mesmo a nós mesmos, e ficamos entediados, deprimidos, chegamos até, em alguns casos, no desejo do próprio suicídio. Mas, então, meus queridos, a natureza, ela nos fez existir juntos. Vamos tomar um exemplo do átomo. O átomo sozinho, ele nada pode, é apenas um átomo. Essa é uma grande lição de que quando ele junta-se a um outro átomo e depois junta-se ao hidrogênio, nós temos aí uma fórmula, H2O, que é a água. Desta maneira, nós percebemos que a natureza nos ensina de que juntos podemos muito mais e de formas que, como o átomo, não perde a sua identidade. Então, quando eu junto-me ao outro para construir algo maior, eu não perco a minha identidade, mas transformo na minha capacidade de produção algo melhor. Quantas vezes estamos fazendo alguma coisa que achamos que estamos muito interessados em construir algo muito importante e às vezes nos falta ideias. Às vezes começamos a construir por um caminho que não seria o melhor. E vem alguém de fora com uma visão externa e nessa visão ele consegue ver melhor e nos dá uma ideia. E juntas essas ideias construímos algo. Essa é a importância, né, de que temos que lembrar que a liberdade, ela é relativa naquilo que diz respeito à convivência com o outro. Nós vamos ver nas leituras que temos aqui a seguir o que a espiritualidade nos fala a esse respeito. Então vamos ler aqui a questão 825, nessa lei natural, né, da liberdade natural. 825, Kardec, o codificador, pergunta à espiritualidade. Ele dizendo: há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar uma liberdade absoluta?
aquilo que a gente falou antes, eu sou livre, eu sou dono do meu nariz, eu posso isso, aquilo. Então a espiritualidade, Kardec pergunta à espiritualidade a esse respeito. Se há uma posição no mundo em que o homem pode gloriar-se disso. E a espiritualidade diz que não. Porque todos vós necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. Ninguém constrói nada só. Ninguém produz nada só. Porque tudo que nós produzimos, tudo que nós fazemos está sempre atrelado a alguma coisa do outro. Então precisamos compreender a importância que a minha liberdade está também vinculada ao outro. Aquilo que o outro tem, que merece o meu respeito, aquilo que eu tenho que o outro merece também o meu respeito. E de respeito mútuo, vamos construindo algo e nos tornando livres. Porque, na verdade, a liberdade nossa, quando vivemos em sociedade, é dito de que os meus direitos terminam onde começa o do outro. Então, a liberdade está sempre vinculada à presença do outro. Nós somos seres humanos que vivemos em conjunto, desde os primórdios. Muito antes do Homo sapiens, já havia grupos sociais de pessoas que se juntavam para caçar, para produzir alguma coisa para o grupo. Então a liberdade está vinculada, mais uma vez dizemos, a essa questão da convivência e do respeito mútuo. Mas vamos seguir então na questão 826. Kardec pergunta: qual seria a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta? Os venerandos respondem dizendo: a do eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, há direitos e respeitos entre eles. Portanto, a liberdade não é absoluta. Reparemos que o eremita, aquele que se isola, que acha que estando isolado, ele independe dos outros, é uma questão mais psíquica do que outra coisa. Porque o eremita, ele consome algumas coisas que ele no deserto não produz. Então a sua liberdade passa também por aquilo que o outro produz. Hoje pela manhã, por exemplo, eu tive um exemplo interessante. Eu estava tomando café e uma fruta que estava sobre a mesa e comecei a me lembrar dessa questão da liberdade, dessa convivência, da dependência nossa um do outro. Então eu peguei essa fruta e observei de que estava ali na minha mesa, a qual eu retirei no supermercado, que alguém no supermercado retirou do depósito e colocou na prateleira, que alguém que conduziu no caminhão esse produto até o mercado fez o seu trabalho, e que alguém lá atrás, num depósito grande, recebera e arrumara aqueles produtos que receberam de um produtor. O produtor teve que utilizar também de um meio de transporte para chegar ao depósito. O produtor também plantou. O produtor dependeu da limpeza da terra, do adubo, que muitas vezes nem ele produz. Então, a liberdade passa por esse processo harmônico de convivência. Por isso que ele diz assim, que o eremita no deserto, mesmo lá, ele não goza de total liberdade, porque ele também tem uma dependência. Mas estamos falando de questão de liberdade sobre o aspecto material, o aspecto da vivência do ser humano no planeta, e não sobre o aspecto moral, não sobre o aspecto
espiritual, melhor dizendo, né? Mas sim sobre essa questão dessa relação. Mas 827, Kardec pergunta: a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser senhor de si? Eu vou repetir: a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser senhor de si? A espiritualidade responde dizendo: absolutamente, pois esse é o direito que lhe vem da natureza. A obrigação de respeitar o direito alheio não tira do homem ele ser senhor de si. Daquele que é um espírito criado por Deus e que é responsável por si mesmo, quando nesse processo evolutivo, quando da sua busca e das suas conquistas, das suas avaliações, que são muito pessoais, e que existem implicações em formas de resultado daquilo que eu penso, daquilo que eu decido, daquilo que eu faço. Por isso, eu não perco o direito, como diz aqui, ele diz que o homem perde o direito de ser senhor de si. Não, nós somos senhores de nós mesmos. Nós somos responsáveis por nós, pelos nossos atos, pelas nossas decisões, por aquilo que nós construímos, né? Por isso que ele diz absolutamente, pois este é um direito que vem da natureza, ou seja, um direito concedido por Deus. Então vamos ver o que diz a próxima questão, a 828. Kardec pergunta: como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o seu frequentemente dispositivo no lar e com seus subordinados? Repito: como conciliar as opiniões liberais de certos homens com seu frequente despotismo no lar, com seus subordinados e no seu trabalho com seus subordinados? Como é que o homem deve se situar nessa questão? E a espiritualidade responde dizendo: são os que possuem o compromisso da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Ponto. Muitas vezes a gente quer dizer que na nossa casa nós mandamos. A palavra final é a minha. Aqui todos me obedecem. Aqui tudo que eu falo é lei. Então, a espiritualidade nos responde de que isso é algo natural, uma liderança numa relação, especialmente familiar, ou no trabalho. Requer sempre uma certa liderança. E é que essa liderança, diz ele, ela é contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Porque às vezes, no uso da minha liberdade de decidir, de definir, de ordenar, de coordenar, de ser o mentor, essa liberdade de decisão que eu tenho sobre os meus subordinados ou sobre aqueles da minha casa que estão sobre a minha tutela, essa liberdade ela é natural, mas a espiritualidade nos diz que ela é contrabalançada com o orgulho e com a vaidade. Quantas vezes, eu disse, como falei antes, nós dizemos: quem manda aqui sou eu. No trabalho, às vezes, a gente fala para um subordinado, dizendo: se você está satisfeito, peça as contas e vai embora. O que é isso, senão o uso da minha autoridade, da liberdade que eu tenho sobre aqueles que estão abaixo das minhas responsabilidades, aqueles que estão sobre a minha tutela?
aqueles que são chefiados por mim. Então a espiritualidade quer nos dizer de que essa liberdade que eu tenho, ela tem que ser contrabalançada, não observando as questões do orgulho e da vaidade, mas nas leis do amor, da compreensão, da boa convivência com o átomo que se junta a outro e em mais uma outra, né, que é o hidrogênio, e forma a água. Então, harmonicamente, pode-se viver sem que o respeito fuja. Aquele que sabe comandar não necessariamente tem que ser o carrasco, aquele que tem o chicote na mão. Essa liberdade não lhe foi dada para que ele agisse dessa forma. Mas vamos seguir então, continuando com a questão 828A, relacionada com a anterior. Kardec pergunta: os princípios, né, que professam nesta vida lhes são levados em conta na outra vida? Então, os princípios que eu encarnado, que eu ser humano aqui nesse plano de existência, eu levo, né, tudo aquilo que eu professo, tudo aquilo que eu sou, que eu decido, que eu opino e que eu ponho ou imponho, isso eu levo ao mundo espiritual? A espiritualidade responde dizendo: quanto mais inteligência tenha o homem para compreender um princípio, menos exorável será de não aplicar a si mesmo. Vamos só parar nesse parágrafo um minuto? Então eu devo ser exigente, zeloso, não somente com aqueles que estão sob a minha tutela, sob a minha ordenança, não. Mas eu tenho que ser também zeloso comigo mesmo, exigente comigo mesmo, porque esse caráter, essa questão do meu psiquismo, que convive comigo, com o espírito, que ao desencarnar, voltando ao mundo espiritual, eu levo, porque é um patrimônio do espírito, as boas e as más ações, diz a espiritualidade, e elas andam conosco. Por isso que Jesus nos aconselha a fazer o bem, a amar, como ele diz: amai uns aos outros tanto quanto eu vos amei. Não façais ao outro aquilo que não queres que façam a você. Porque hoje vem como um pai rigoroso, exigente, intransigente, às vezes violento. Estou criando nesse psiquismo meu negatividade que ficam arquivadas na minha vida kármica. Às vezes eu ajo de maneira que frustro o objetivo do outro. A minha liberdade não me permite que eu agrida, que eu oprima o outro. Porque à medida em que eu oprimo e que eu agrido, eu fujo das leis divinas e contraio para mim débitos kármicos, onde eu terei que aprender futuramente, numa reencarnação, aquilo que esteve sobre as minhas mãos e eu não soube usar e ofendi, agredi, então eu preciso aprender. Então, se faz parte do patrimônio do espírito, vamos cultivar o bem, porque é muito melhor. Mas vamos concluir a resposta. A espiritualidade fala que, na verdade, vos digo que o homem simples, mais sincero, está mais adiantado do caminho de Deus do que aquele que aponta o dedo para o outro. Então, na verdade, eu vos digo que o homem simples, mais sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que aquele, né, que se acha poderoso, investido de poderes.
e que não age na simplicidade, mas na arrogância, na prepotência. Então é isso que a gente falou, que isso é o patrimônio do Espírito, onde eu futuramente poderei gozar de uma liberdade mais ampla, porque a liberdade é dada ao homem não para usá-la como chicote, mas é dada para utilizar o amor, para retirar o outro da dependência e, como átomo, juntar-se para produzir algo de positivo. Concluindo esse nosso trabalho de hoje, vamos lembrar aquele episódio em que Jesus ele se encontrava diante dos fariseus, aqueles homens que se achavam donos de si e poderosos, os grandes religiosos. Está lá no livro do Evangelho de São João, no capítulo 36, Jesus diz o seguinte: se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele usou essa frase porque antes Jesus fala num versículo, Jesus disse aos judeus que criam nele: se vós permanecesse na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade vos libertará. Então quem liberta é a verdade, disse Jesus. Só que então, os judeus falaram respondendo, nós somos descendentes de Abraão e não servimos a ninguém. Como você diz que nós vamos ser livres? Então Jesus disse que se realmente o Filho do Homem, se referindo a Ele mesmo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meus queridos, concluindo esse trabalho de hoje, vamos lembrar o ensinamento do Cristo de liberdade. Liberte o outro. O marido que às vezes traz a sua esposa no agrilhão, o pai que às vezes traz o seu filho numa coleira, segurando-o, achando que está protegendo, mas muitas vezes está utilizando-se de um bem que lhe foi dado para cuidar, para impor a sua vontade pelo orgulho e pela vaidade. A liberdade natural foi dada por Deus para podermos saber administrar para o bem do outro, para o bem da coletividade. Então, liberdade é aquilo que é a aspiração de todos nós. Sermos livres. Que Deus, então, nos abençoe. Que Jesus, na sua misericórdia, nos conceda a sua paz e nos faça entender, como disse Jesus, eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Vós sereis livres, se, pois, o Filho vos libertar. Liberdade pela verdade, liberdade pelo amor, liberdade pela caridade. Semana que vem nós vamos dar continuidade nesse assunto da lei de liberdade. Então, que Deus nos abençoe a todos e nos conceda a sua paz. Que assim seja.